Lucas, capítulo de número 18, sentado mesmo, como estão, Lucas 18. Momento da mensagem, queria chamar sua atenção especial para ouvir essa palavra que está narrada nos 3 evangelhos. Eu quero pensar no evangelho de Lucas, no capítulo número 18, verso 18. Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Ok? Vai estar aqui também, né? Nosso show, os irmãos, fiquem prestando atenção. É uma passagem conhecida, fala de um jovem, está no meio da juventude, um jovem extremamente religioso, um jovem, a gente olha, observa ele, vê ele até comprometido, mas na economia divina está faltando alguma coisa para esse jovem. Para a gente refletir, né, o que é que realmente importa servir ao Senhor, Ele que nos conhece. E aqui temos um grande aprendizado nesta mensagem narrada pelos 3 evangelistas. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? Preste atenção à leitura, a gente vai ler do capítulo 18, de 18 a 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Versículo 23, a igreja pode me ajudar? Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelos ensinamentos. Obrigado a Deus, porque a experiência, Deus, do Evangelho que nos apresenta, sempre traz lições para as nossas vidas, ó Pai. A gente sabe, ó Deus, da importância de a pessoa ter uma mente voltada para uma igreja, quem sabe até para uma religião. Mas muito mais importante do que o ser religioso é o ser convertido, comprometido com teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nessa compreensão. Observamos, ó Deus, na tua palavra, na experiência do ministério terreno do teu Filho Jesus Cristo, até doutores da lei, como o mestre Nicodemos, que não tinha uma compreensão ainda do novo nascimento, ó Pai. Então, Deus, que nesta noite o Senhor venha falar conosco, teu Espírito Santo, qual o verdadeiro sentido da tua palavra, Deus? Qual é, Deus, a mensagem central do Evangelho para nossas vidas, ó Deus? Vai além da religião, ó Pai. Queremos te agradecer por essa passagem, queremos te agradecer, ó Deus, por esse mês da juventude, e queremos pedir, ó Deus, pela vida de cada jovem, mas não só os jovens, os adolescentes, ó Deus, os juniores, ó Deus, homens, mulheres desse ministério. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a terceira idade, toda a igreja, ó Pai. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, a mensagem central do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo falou, o novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ajuda-nos a compreender e viver, ó Pai. Que o Senhor venha nos transformando, nos ajudando, ó Pai, a compreender o nosso chamado. E fala conosco através desse texto, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Se eu perguntar quem conhece essa passagem, a maioria dos irmãos vão sinalizar que sim, conhece. Jesus Cristo, ele era abordado por muitas pessoas, por religiosos, por filósofos, pessoas curiosas, queria saber, mestres, doutores da lei, intérpretes da lei. Sempre havia alguém querendo testar Jesus Cristo, ou até mesmo conhecer a respeito dele. A gente vê lá em João capítulo 3, a experiência de Nicodemos. Nicodemos, um mestre em Israel, foi procurar Jesus Cristo à noite. Talvez ele não queria que ninguém visse ele durante o dia conversando com Jesus Cristo, já que ele tinha uma posição, Nicodemos, tão grande, né, diante do sinédrio.
era um homem preparadíssimo, mestre de Israel, e ele foi procurar Jesus à escalada da noite, para conversar com Jesus Cristo a respeito do que Jesus Cristo estava fazendo. Ele chegou a dizer: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, ele ficou impressionado com o ministério de Jesus Cristo. Tem um hino antigo, né? Eu não lembro dele todo, mas ele disse: como é que sabe tantas letras, não as tendo aprendido? Como ensinas tal doutrina? De onde és? Onde tu viesse? Não é este o carpinteiro que habita entre nós? Como é que ele sabe tantas coisas? Jesus Cristo, muito mais do que um carpinteiro, ele era o próprio Deus, mas muitas pessoas não compreendiam. E aqui o texto sagrado, Jesus Cristo, nesse capítulo 18, ele falava da parábola daquela viúva. Depois ele fala no contexto geral sobre o fariseu e o publicano, alguém com muita coisa na cabeça, muita doutrina, muita religião na cabeça, mas era distante de Deus mesmo assim. E Jesus Cristo sempre querendo ensinar uma verdade a respeito do verdadeiro sentido de ser evangélico, de ser salvo, de ser cristão. E aqui, meus irmãos, nos versículos que antecedem esse encontro desse jovem, Jesus estava abençoando justamente as crianças e chamava a atenção que delas é o reino de Deus. E agora, num texto, um certo homem, e Lucas chama de um príncipe, um homem de posição. Não era um homem assim, qualquer, vamos dizer assim. Homem que tinha uma posição, um homem que era um líder. A gente percebe, por exemplo, o próprio Jairo, que era o chefe de uma sinagoga, que na hora do aperto, a filha dele doente, né, de 12 anos, ele correu atrás de Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, e de uma certa forma curioso esse texto, que esse jovem que foi à procura de Cristo não estava enfermo, esse jovem não tinha dificuldade financeira, esse jovem não estava com ninguém doente em casa, esse jovem, ele não tinha nada aparentemente que incomodava, ele só queria conversar com Jesus Cristo, e digo mais, ele queria saber acerca das coisas eternas. Que coisa, né? Queria saber sobre a eternidade, queria saber sobre salvação, e ele era um curioso, e diz o texto que era um homem extremamente, um jovem, além de posição, era religioso. Então, muitos tipos de pessoas que chegavam a Jesus Cristo, e esse jovem aqui em particular, dessa mensagem, ele impressionou todo o colégio apostólico de Jesus Cristo. Era o tipo de candidato que toda a igreja deveria ter. Um jovem zeloso, obediente a pais e a mães. Parece que às vezes tem jovem até que canta em vocal e está na igreja e tal, mas não é obediente ao pai e à mãe, né? Não observa isso. E às vezes até na igreja é uma bênção. Estou falando em tese geral. Às vezes até uma pessoa abençoada, mas não escuta mais a mãe, não escuta mais o pai. E esse jovem aqui, quando ele foi indagado por Cristo, ele respondeu algo que impressionou todos os apóstolos. Daqui a pouco eu mostro os irmãos. E ele chegou para Jesus Cristo, e a forma cortês, gentil que ele falava com as pessoas também chamava atenção. Ele se aproxima de Jesus Cristo e chama Jesus de bom. E Jesus realmente era bom. Era uma pessoa maravilhosa, o profeta diz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o que Cristo queria ensinar esse jovem quando ele disse: bom só tem um, bom que é Deus. Alguém já falou e comentou que talvez ele estava falando a respeito, não basta a pessoa ser religioso, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Interessante que o fruto do Espírito é bondade. A gente vai ver isso. Então, se você pode ter uma religião, pode até ajudar as pessoas, pode até ser uma pessoa que dá esmolas, faz tanta coisa, mas isso aí não garante a salvação, nem significa que a pessoa tem Cristo ainda no seu coração. Embora se destaca pela sua vida de piedade. A gente tem na Bíblia exemplos sobre Cornélio, por exemplo, que era alguém extremamente gentil, extremamente piedoso, e chamou a atenção do próprio Deus. E o apóstolo foi ali para trazer a mensagem para ele. Esse jovem, conversando com Jesus, fez: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele não pediu melhor a empresa dele, deveria ser um empresário, era uma pessoa de posição rica, deveria ter uma família abastada, uma pessoa muito bem, e ele não pediu nada disso a Jesus Cristo, e o assunto dele era eternidade. Se os irmãos observarem com cuidado no Evangelho, a maioria das pessoas que apareceu a Jesus Cristo foi pessoas curiosas, mas pessoas que queriam ficar boa da vista,
não é? Queria andar. Pessoas que estavam com alguém doente em casa, até aquele centurião de muita posição, muito humilde por sinal, mas ele queria que Jesus Cristo nem fosse lá, mandasse uma palavra ao servo dele, e chamou a atenção de Jesus Cristo, chegou a dizer que nem Israel viu uma fé daquela como do centurião. Então é muito curioso quando a gente abre a Bíblia e vê as pessoas que vão procurar Jesus, procurado por crianças, procurado por pessoas de alta posição, procurado pelos filósofos, pelos doutores, e aqui dessa vez esse jovem de muita posição na época. Se os irmãos tiverem a curiosidade de pegar uma Bíblia anotada, uma Bíblia de estudo, ou um livro mais aprofundado, vai ver que esse jovem fazia parte da elite daquele tempo. Era um jovem muito requintado, era conhecido como um príncipe, era príncipe. Mas então, e quando ele pergunta a Jesus, bom mestre, parece até que Jesus Cristo estava com má vontade de conversar com aquele jovem, mas Jesus Cristo sempre ensina, sempre ele está nos ensinando. Às vezes, talvez, no momento a gente não compreenda uma palavra, mas o significado dessa mensagem desta noite sempre tem um ensinamento. Jesus perguntou àquele jovem, já que ele fez uma pergunta, Jesus fez outra: por que tu me chamas de bom? Bom não tem ninguém, senão um que é Deus. E eu já falei, só repetindo, quero notificar que Jesus era bom, era maravilhoso, era o bom mestre, é Jesus Cristo bom, mas ele quis ensinar sobre a respeito da intimidade que ele tinha com Deus. Mas Jesus continua conversando com aquele jovem. No versículo 20 me chama a atenção. Veja o versículo 20, a pergunta sobre a Tora, já circulava as mensagens do Antigo Testamento, do Pentateuco, alguns escritos dos profetas, e ele pergunta: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Olha o final, a juventude pode ler essa última parte. Honra. E ele falou, os discípulos silenciosos, prestando atenção. Quem era aquele jovem? Talvez quisesse incorporar, talvez fosse uma pessoa que ia ajudar muito no ministério, porque é uma pessoa que tenha condições. Mas a conversa continua. Vamos lá, o versículo 21. Replicou-lhe ele: tudo isso que o Senhor falou, eu tenho observado desde a minha juventude. Eu já observo isso. Não sei se você já teve a experiência de falar com alguém sobre o Evangelho. Eu já conheço tudo. Isso aí, tudo que você está dizendo, eu já sei. Então a gente percebe que esse jovem era extremamente o quê? Religioso. Frequentava a sinagoga e era talvez um dos líderes. Vamos ver a conversa. Chega um momento muito interessante. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Certa vez eu vi um congresso de juventude. Uma coisa ainda te falta. E quem disse isso foi Jesus. Será que Jesus sabe o que está faltando na minha vida, o que precisa melhorar? Será que Jesus Cristo sabe o que está faltando na nossa vida e o que precisa melhorar? Claro que Ele sabe. Eu conheço quem é você. A gente pode até mostrar ou querer aparecer, mostrar para alguém um perfil de uma pessoa extremamente boa e tal, mas Jesus, Ele conhece a gente. Ele conhece o nosso sentar, Ele conhece o nosso levantar. A palavra nem saiu da nossa boca, Ele já conhece. Ele sabe como foi a manhã de hoje, a tarde de hoje, como chegamos aqui hoje. Jesus conhece muito bem você. Você pode dizer para seu irmão: Jesus te conhece muito bem, viu? Isso me faz lembrar uma história de um jovem que na sua cidade, ele era conhecido dentro da igreja, que ele frequentava a igreja, mas fazia tudo o contrário. E ele já não era bem visto pelas comunidades que ele frequentava. Ele dizia uma coisa e vivia outra. É aquele tipo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aquele jovem chegou a um ponto que ele gostava muito de oração, deixou de ir para a igreja dele. Deixou de ir para as igrejas vizinhas. E ele começou a ir para outra cidade onde ninguém conhecia ele. Embora não morasse naquele lugar, e ele ia para lá, daquela igreja, em outro local bem distante. E uma certa vez, ele estava nessa igreja e ele orava muito alto: enche mais, Senhor, me enche mais. Oh glória, Senhor, me enche do teu poder, Senhor. Me dá mais tua graça, Senhor. E o pessoal: amém, que jovem, que pedido, né? Ele: Jesus, me ajuda. E orava e tal. Aí ele foi para essa cidade grande. Nesse culto de oração, ou ciclo de oração, tarde de oração, estava uma irmã da igreja.
E um grupo de irmãs resolveu visitar essa cidade. Estava lá orando. Aí uma disse para outra: tu conhece essa voz? Aí fez: não é possível. Eu estou achando que é. Está parecida com a voz dele. É mesmo. Dá uma olhadinha para ver se é ele. E Jesus, me enche, Senhor. Enche, Jesus, me enche, Jesus. E gritava, ó. Irmã, é ele, não é possível. E a irmã fez: é ele mesmo. Onde ele veio parar? Era um péssimo filho, era uma série de coisas na vida desse jovem. Aí gostava de estar na igreja. Aí quando ele começou a insistir para Jesus encher, sabe o que a irmã disse? Enche não, Jesus, esse vaso está furado. A irmã gritou. Aí chamou de São Antônio, ele fez, né? Eita, o pessoal que me conhece, aí ele, ó. Irmãos, tem alguém que me conhece e conhece você. Jesus nos conhece. Muitas vezes, sabe, irmãos, se a gente está tentando impressionar alguém, deixa eu dizer uma coisa a você. Vamos agradar a Deus, porque a Bíblia diz assim: agrada-te ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E esse jovem, com aquela alegria toda, eu tenho observado os mandamentos, Jesus falta uma coisa, ele ficou assustado, e Jesus tocou algo que aquele jovem idolatrava. Ele era extremamente idólatra, porque ele tinha uma ambição muito grande pelas finanças. Eu acredito que em momento nenhum fala que esse jovem era um tipo de Zaqueu, não, que conquistou as riquezas dele com fraude, não diz isso não. Era um jovem rico, que Zaqueu subiu numa árvore porque não queria estar com ninguém, porque Zaqueu extorquia, mas esse jovem não. Parece que ele trabalhava muito, mas Jesus Cristo conhece o coração. Falta uma coisa em você. Quantas pessoas sinceras, mas ainda falta, realmente são religiosas, fazem orações, e ora até dia marcado, vai para a igreja muito, mas ainda falta alguma coisa. E nesse momento, ele diz assim: ó, se você vender tudo que tu tens, aquilo ali arrasou aquele jovem. E você dá aos pobres, terás um tesouro nos céus, depois tu vem e me segue. Uma pergunta aqui muito forte, que eu me lembro do discipulado: para seguir a Jesus Cristo, parece que ele não quer de todo jeito não, a gente tem que deixar algumas coisas de lado. Aí tem gente que acha: não, vou seguir a Jesus desse mesmo jeito. Não, vai ter que deixar alguma coisa. A gente viu que Bartimeu jogou aquela capa dele suja, né, para seguir a Jesus Cristo. E aqui ele fez: você, depois que deixar todo esse amor, as coisas desse mundo, você vem e me segue. Versículo 23 chama a atenção. Eu já vi mensagem desse versículo. Aquele jovem, quando ouviu isto, versículo 23, ouvindo ele essas palavras, ficou o quê? Muito triste, porque era riquíssimo. Há pessoas que às vezes o pregador, Deus usa, fala alguma coisa, e a pessoa: não, isso aí eu não concordo não, porque gosta de música do mundo, até dança. E uma vez eu ouvi um irmão falando: ah, rapaz, eu gostei, tu dança bem um miudinho. Assim, miudinho, esse irmão dança miudinho, né? Parece que era um negócio aí, ele dançava um miudinho. Aí eu disse: né, misericórdia, né? Então, tem gente aí, parece que está brincando até. É engraçado: olha, pastor, isso dança um miudinho, parece que era um sambinha que ele do canto não saía e estremecia todo, né? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Lembra disso ou não? Então, tem as coisas do mundo que chamavam a atenção. Tem uma irmã que ela tem um testemunho interessante. Um dia, quem sabe, ela conta. Ela tinha todas as coleções do rei, né? Do rei Roberto Carlos, ela tinha. E gostava muito. Tem músicas realmente muito bonitas. Músicas bonitas, né? E ela gostava de detalhes. Mas um dia Jesus entrou na vida dela. Apesar dela ser membro de igreja, Jesus Cristo falou com ela de detalhes da vida dela. Então, ela pegou toda aquela coleção, não quis dar a ninguém. Ela pegou, se desfez. Irmãos, a Bíblia diz algo que chama a atenção e às vezes a gente não compreende o que significa isso. Quem está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo. Sabe o que chama a atenção na história do povo de Israel? É que eles queriam carregar os deuses estranhos. Queria trazer para dentro de casa coisa estranha. Eu me lembro que eu era bem criança ainda, adolescente, sei lá. Deixa eu contar essa história a vocês. Bem adolescente mesmo, junior. Aí eu fazendo um trabalho de arte na escola, né? Aí fica para aqui, o público lá depois vai entender. Aí na escola, deram um anjo com asa. Achei tão bonitinho um anjo, é apaixonado por aquele anjo, né?
Aí depois de uns anos eu trabalhei com ele e tal, levei para casa, botei no meu quarto. Aí ficou aquele anjo lá, olhava para ele, gostava até, né? Eu falei, rapaz, que é isso aí? Esse é um anjinho. Eu disse, não, anjo não é assim não. Tem coisas que até bonitinha a gente quer levar para casa. Mas você crê que Jesus Cristo disse que a gente tem que deixar, tem que abandonar? Tem coisas que a gente tem que deixar para trás, abandonar. Lembra da história de Jacó, de Lia? E que carregava ainda os deuses? Não pode. Então tem que deixar. Mas esse jovem ficou triste. Quem sai da presença de Jesus Cristo sem entender sua mensagem, não sai contente. Saiu religioso, mas saiu triste. Agora, me permita fazer o comentário dos discípulos. Versículo número 24. Olha aí. Veja a lição agora, Jesus ensinando. Verso 24 diz assim: Jesus, vendo assim triste, disse o quê? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus o quê? Ele não está dizendo que não entra, mas é difícil aquele que ama as riquezas entrar no reino dos céus. Vamos lá, continuando. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o quê? Um rico no reino dos céus. Versículo de número 26. A igreja pode ler? Esse menino, membro de igreja, ele pode entrar em qualquer igreja sem membro, porque ele tem uma vida, observa mandamento, obediente a pai e a mãe, vai ficar de fora. É como se tem gente dentro do nosso meio que não faz o que ele faz. Vamos lá. Mas Jesus Cristo respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para quem? Irmãos, a salvação só é possível em Deus, em Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Não é a nossa bondade que a gente há, não é nossas boas, é só Jesus Cristo. E eu pensando nisso, eu ouvi uma palavra essa semana, daquele pastor, daqui a pouco eu lembro o nome dele, uma mensagem para os ricos, mensagem para os ricos. E eu fiquei pensando, veja aí em 1 Timóteo, capítulo número 6, e a gente encerra com essa mensagem. Hernando Dias Lopes, mensagem para os ricos. Ele leu esse texto aqui, veja o que ele disse, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Veja aí, 1 Timóteo 6,17. Olha o que ele disse para o seu servo Timóteo. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam o quê? Orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quem é que, muitas vezes, o jovem, eu quero juntar dinheiro. Quem disse que isso vai trazer a tua felicidade? Olha o recado para os ricos. Não deposite, não. Você sabia que vem a traça, o ladrão vem e rouba, e tem coisas que só Deus mesmo pode fazer? Aí ele diz aqui, ó, exorta aos ricos. Então, aí ele dá um conselho. Veja o versículo 18, de pé, igreja, de pé, para a gente encerrar. Veja o verso 18. O que é que Paulo está falando para os ricos? Vamos lá? Que pratiquem, sejam ricos, generosos. Esse é um conselho. Vamos lá. Versículo 19. Todos juntos. Que acumulem para si mesmo. Qual é a verdadeira vida? Com Jesus, meus irmãos. Não na estabilidade dos nossos bens. Jesus não era contra não. Eu estava conversando com o irmão aqui à tarde. Abraão era pobre ou era rico? Quem lembra? Abraão era riquíssimo. E o foi considerado, chamado amigo de Deus e pai da fé. Cadê que o dinheiro atrapalhou a comunhão com Abraão? Agora a dificuldade é quando o dinheiro é o Senhor. Fica estranho, começa a ficar achando que está acima da média, e esse dinheiro não vai ajudar. A gente viu agora, nesses 2 últimos anos que passaram, quantas pessoas cheias de dinheiro, o dinheiro não resolveu, foi nada. Ou não é verdade? Pessoas com milhões e bilhões, riquíssimas, e o dinheiro não pôde ajudar. Irmãos, pratiquem as coisas boas e procurem o verdadeiro sentido da vida. Esse jovem saiu triste, porque ele rejeitou Jesus Cristo. Era
Muitos jovens que quando conhecem, começam a rejeitar Cristo. E quem deixar Jesus Cristo, tem tristeza no seu coração, na sua vida. Quem tem Jesus tem tudo. Inclina a cabeça agora, feche os olhos. O meu conselho para a juventude: fiquem ricos, cheios de Deus na vida de vocês. A riqueza maior desse mundo que a gente pode ter é o conhecimento de Deus e andar com Ele. Aquele jovem rico, apesar de ser religioso, Jesus foi quem disse: está faltando alguma coisa. Deixa eu perguntar a você: o que será que falta em nossas vidas, que Deus está falando nessa noite? O que está faltando? Eu tenho certeza que Ele vai revelar, porque Ele disse àquele jovem. Então Ele vai dizer a mim e a você. E seja lá o que estiver faltando, a minha oração é que nesta noite, nesta quarta-feira, a gente comece a olhar para Cristo, porque nesse mundo tudo passa. É aquela história do sábio. Alguém muito rico foi visitar um sábio, e a casa do sábio era pobre, e ele perguntou: você é sábio? Cadê teus bens? Aí o sábio perguntou a ele: cadê os teus? Ninguém leva nada, nem quando está vivo leva, depois de morto é que não leva mesmo. Pai querido, eu quero te agradecer, que a mensagem desta noite fala sobre uma riqueza para contigo, Pai. Na tua palavra também tem uma parábola sobre um homem que ajuntou muita coisa, celeiros. Ele ajuntou muitos bens e disse para a alma dele: alma, come, regala-te, bebe, porque tu tens muito tesouro, muito depósito. E vem uma voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim será para aquele que é rico para o mundo, mas não é rico para Deus. A riqueza para o Senhor é ter uma vida totalmente voltada para ti, ó Deus, confiando não na estabilidade dos bens materiais, mas confiando no Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Que possamos, ó Deus, ver jovens na tua casa, ó Deus, prosperando, sim, no seu trabalho, na sua vida secular, mas que sejam muito mais ricos na vida espiritual, ó Pai, glorificando e exaltando o teu santo nome, ó Pai. Assim aconteça com toda a igreja. Obrigado por essa mensagem, porque sempre traz, ó Deus, lições para nossas vidas. Leva-nos em paz, e que tenhamos uma quarta-feira na tua presença, e agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado, e agradecidos, e não reclamar, mas ter um coração grato, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que tem no meu coração é a tua palavra, é o teu Espírito Santo. Então sou rico, sou milionário, porque nós temos Jesus. Leva-nos em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Uma noite de bênção, uma noite de paz.